Uma honra estar aqui ao seu lado. Numa transmissão anterior aqui, a gente contou com uma participação do Gonçalves através de chamada de vídeo. Aquele time de 95, o torcedor da minha idade tem de cós salteado na cabeça para falar. Wagner Wilson Goiano, Gonçalves Gotardo e André Silva, Leandro Ávila, Jamir, Beto Sérgio Manuel, Túlio, e vou falar Donizete por último, normalmente seria Donizete e Túlio, mas como você é o nosso convidado, Túlio e Donizete, técnico Paulo Autuori. Que prazer, Pantera, ter você aqui no nosso pré-jogo para brilhantar e falar de Botafogo, um campeão, um ídolo da nossa torcida ao nosso lado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Satisfação, né? Falar do Fogão é sempre um prazer enorme. Rapaz, essa galera que você falou aí deu caldo naquela época. Funcionou, né? Bateu o campeão, né? Mas o Botafogo está no coração, o Botafogo eu amo de paixão. Estivemos aí no último jogo agora, né? Sofremos um pouquinho. Mas é isso aí, né? Agora com a esperança que, contra o Curitiba agora hoje, né? A gente possa ter resultado melhor, né? Mais positividade. Mas é um Botafogo, que eu falei, é um grande time, está ainda se encontrando, tendo essas certas dificuldades, né? Com a saída de outros jogadores importantes. Mas é um time bom. Se você colocar na ponta assim da caneta, como a gente fala, né, Antônio Carlos? Você vê que tem jogadores qualificados, jogadores de qualidade. Muita mudança também, mexe um pouco com a estrutura do time. Eu vejo assim o Botafogo, não sei, que ainda não está preparado. Não é aquele time que você vê que está ainda não encaixou. Está entrosando, né? Está entrosando. Tanto é que hoje tem até muitas mexidas, né? O treinador. Então, ele está tentando encontrar, né, a melhor forma do Botafogo jogar. Mas é o Botafogo, né? Um time forte, uma bela torcida, né? Então, a gente acredita que hoje ele possa ver ali, né, coisas boas que os jogadores possam desenvolver dentro de campo. Maíra Batista, o nosso ídolo, está aí ao seu lado, pode fazer perguntas para ele. Não estou bem hoje. Não está preparado, não estava preparada para isso. Não, vou contar que quando falaram, é o Donizete, eu falei, vou ter que fingir normalidade mais uma vez na Botafogo TV, a mão suando, tá vendo? A minha também tá. Tá vendo? E, não, para mim é um prazer, uma honra enorme. Com certeza, eu cresci muito com a história de 95, moldando a minha história como torcedora do Botafogo, apesar de ser de 92, vocês sabem, já imaginam como meu pai fez um trabalho muito bem feito, me levava muito para o Caio Martins, para os treinos e tal. Então, para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Como é bom, né, trabalhar sendo torcedora. Então... Mas eu queria mesmo... Você falou muito sobre esse entrosamento desse time atual e eu vou concordar muito com você no sentido de que quando chega um novo treinador, o time precisa desse tempo. A gente entende que o ano começa de uma forma, né, Cadu, né, Tonhão, que a gente não esperava. Então, quando vem um novo treinador, é preciso, de fato, paciência e tranquilidade para a gente entender a forma dele jogar, né, Donizete? Acho que é um pouco disso. O Antônio, a gente está aqui, a gente sabe, né, que a gente é jogador, a gente sabe como é que mexe, né? Não só dentro de campo, acho que fora de campo toda essa política, esse problema afeta dentro de campo também, que é uma família. Eu acho que o jogador ele é imbuído desse projeto, então quando as coisas não estão acontecendo, sempre pesa um pouco dentro de campo, porque o cara tem família, tem projetos, tem ideias e tudo isso. Eu acho que o Botafogo agora está no início ainda, né? Esquecer fora, extra-campo, como você falou, de 95, foi assim com a gente. A gente passou por um momento difícil também fora de campo, mas a gente nos unimos ali e falamos, gente, a gente joga no Botafogo, né? É um clube tradicional, um clube poderoso, com grande torcida. Então, cara, vamos esquecer um pouco fora de campo, vamos ficar metido aqui dentro de campo, porque se a gente também for bem, todos vão valorizar, todos se valorizam. Porque aí um vai sair para o outro lado, outro vai sair para o outro lado, outros vão permanecer no clube, mas todos vão se valorizar, porque o Botafogo é uma marca, para mim, mundial, uma das melhores marcas do mundo. Então foi assim, a gente fechou, e aí se direcionou nos nossos objetivos, que era ser campeão naquela ocasião, com todas as dificuldades, e seguimos. Eu acho que, Antônio Carlos, sabe, eu acho que os jogadores também, eles têm que meio que fechar entre eles ali, falar onde que a gente está errando, o que está acontecendo. Não colocar só a culpa no treinador, né? Porque às vezes a gente fica, caramba, te chamar a responsabilidade. Eu vi o jogo aqui, tinha hora que eu achava o Botafogo muito assim, vamos ver o que vai acontecer. Pega a bola, toma
Iniciativa. a iniciativa do jogo. Peraí, eu jogando com Caracas, vai estar jogando Caracas dentro de casa. Caracas, deixa para depois, pô. Aqui é fogão, pô. Então, pegar a rédea do jogo de novo, segurar, tocar, ver o melhor caminho. Eu vejo o Botafogo muito assim, querendo mostrar quem era o Botafogo de 2 anos atrás. Donizete, mas sabe, eu tenho uma coisa interessante que a gente fala sobre esse conceito de família e de se unir. A gente viu uma virada de chave, né, contra o Mirassol, contra o Vasco, e no segundo tempo do jogo contra o Caracas teve uma melhora muito significativa. Eu acho que seria importante para isso, o coletivo pegar toda essa melhora que a gente conseguiu ter e trazer para o jogo de hoje dentro de casa, certo? São Acho 3 que jogos muito sem perder, Três né? jogos. Por mais que tenha sido um empate contra o Caracas, inclusive chamar o torcedor para participar com a gente. Então, mande no Superchat e também no Clube de Membros perguntas para o Donizete. Pode ser do futebol atual, histórias da década de 90, que era um Cuidado, futebol... hein? Era um futebol diferente, né, Donizete? Era um futebol diferente, não tinha redes sociais, não tinha nem celular, ainda mais filmagem. Palhaçada fofoca comigo mesmo. Vamos lá, galera, eu gosto. A galera nesse domingão, tem muita gente que está em casa queimando uma carninha, bebendo um negócio. Quiser mandar mensagem no Superchat e no Clube de Membros pro Donizete, ele já se mostrou à disposição para responder os questionamentos da galera. Pegou folha seca no vento, pode me levar, eu tô indo. Você chegou, Antônio Carlos, no teu início a enfrentar o Donizete? Você jogou até que ano, Doni? Nossa, aqui é um menino, rapaz. Não, mano. Começou Tu jogou jogando qual foi perto teu de último ano, Dani? Meu Que tu jogou? Porra, nem me lembro. Não. Eu acho que 2000 e pouco, 2004, 2006. eu acho que foi ali 2004, Eu tava 2005. subindo. Você tava 2003 eu tava começando. subindo jogando com 2004. Que a gente brinca muito aqui com o Antônio Carlos. Ou jogou contra, ou jogou junto com quase todo mundo que tá jogando aí. Aí a gente queria... No caso, já parecia aqueles velhos aqueles velhos novos, né? Aquele cara já é muito experiente. Rodado, vivido. Eu vi essa criança jogando, eu falei, esse é meu jogador. Sempre jogou muito clássico jogando, Antônio Carlos. Não, eu vi muitos jogos dele, mas... Carreira, mas tinha parado. são de outras épocas. São de outras épocas. Eu também... não deu tempo. Exatamente. O que aconteceu comigo é que eu joguei muito fora. Verdade. Eu saía, voltava, eu era aquele jogador ping-pong, ia para um lado. Cigano, carreira cigano. Cigano. E aí, Antônio Carlos, perguntas pro Doni, Pantera? Primeiro, pô, um prazer estar uma aqui marca contigo no mais uma Botafogo. vez. A gente já conversa aí, de vez em quando a gente se encontra aí. Eu queria saber o que é mais parecido, assim, que tu acha desses últimos tempos do Botafogo com o seu estilo de jogo? Quem que pega... Você era o trator, pegava a bola e levava até lá dentro, tocava pro Túlio fazer o gol. Normal, né? Rapaz, a característica, assim, hoje aqui no Botafogo tem o Júnior Santos? Júnior Santos. Eu acho ele muito parecido comigo ali, que ele joga pro lado direito ali. É um jogador forte, né? Sai arrebentando, igual o Antônio Carlos falou. É mais ou menos esse estilo meu jogo. Eu sempre gostei de enfrentamento, partido para cima e tal. E era um pouquinho mais habilidoso. Tá certíssimo, o Doni Pantera ganhou o Campeonato Brasileiro de 95, o Júnior Santos ganhou o Brasileiro de 2024, a Libertadores de 2024 também. Estamos muito bem representados, está rolando ali o trabalho de aquecimento. Ainda te dá alguma saudade, Doni, de aquecimento, jogo, ou você já está totalmente... Porque tem umas épocas que o jogador, quando ele para, né, ele fica ainda remoendo e tal. Em você, já a vontade de jogar um grande jogo, Maracanã lotado, Newton Santos lotado, ainda mexe com você em algum momento? Eu vejo quanto eu choro. Quando eu venho no estádio, eu peço a encher os olhos de lágrimas, porque está no sangue, né? Eu amo futebol, é minha paixão, desde pequenininho, sempre correndo atrás desse couro, né? Que a gente fala é o couro, né? Que é a bola, né? E, cara, eu fiquei impressionado. Agora, parabenizar aqui a Botafogo TV. Que lugar maravilhoso, hein, gente? Obrigado. Aí vocês que estão aí fora, aí, botafoguense. Aí vocês têm que conhecer, é muito irado aqui, cara. Mas é muito legal, né, vocês passar. Porque eu quero elogiar a Botafogo TV, porque eu vou jogar, às vezes, jogos beneficentes por muito longe, Maranhão, esse Brasil afora, né? Então as pessoas falam, pô, tô vendo Botafogo TV e tal, e esse é legal pra caramba, né? Porque você passa tudo do que realmente acontece dentro do clube, né? Pra galera. A galera quer saber, porque o cara que ama o clube, pô, tem essa curiosidade, né? E quando vocês passam passa para eles, eles ficam, pô, muito felizes e eu vejo lá. E, inclusive, eu estive aqui ontem,
caminhando aqui pelo Os estádio. arredores. Gente, eu não vi. É muito bonito, cara. Eu fui ver o vestiário do Botafogo e falei, eu moro aqui. Tá bom Muito pra ser minha casa. diferente. Que é isso? Na minha época lá, rapaz. Na minha época o Túlio trocava. Eu falei, cadê o Túlio? Já chegou? O Túlio estava trocando lá na Mancherifada. A Mancherifada, lá onde os caras estavam, Gonzaguinha, que eram os roupeiros. O Túlio estava lá na rouparia. Túlio, já acabou? Eu falei, tô acabando. Era desse tamanhozinho nosso vestiário, mas que legal. Assim, eu fico feliz pelo como é que o futebol evoluiu, cara. Não só na minha época, assim, que a gente viu o Jairzinho, né? Esses caras jogando, Nilton Santos e tal. A gente vê hoje, é muito legal o valor que deram para o futebol, para os jogadores, como é bem tratado, cara. Eu falei, pô, não é inveja não, claro que não. Eu fico muito feliz de saber que o futebol evoluiu tanto, né? A gente começando lá, né? Aquela bola de couro, hoje a gente vê a estrutura que os meninos Com o têm. passar do tempo só vai Pô, melhorando, que maneiro, né? Porque cara. assim, a sua comparação, né, com o que era Nilton Santos, depois contigo, com o Antônio Carlos, hoje em dia uma outra safra, uma outra época de viagens, de bola, de Na época não uniforme. tinha Botafogo TV, não. tinha Para Botafogo, passar lá. não tinha nem Pra internet. falar, Meu né? pai ficava lá, meu filho, o que está acontecendo? Eu falei, Era no rádio, era no "Pô, radinho. agora eu falei, Era pai, só no radinho. Botafogo TV, pai. A galera tá mandando recado e, obviamente, né, matando a saudade do Donizete. Pantera Negra jogou demais. Dá-lhe fogão, mensagem do André, do Clube de Membros. Ídolo demais. Donizete Pantera, eu te amo. O Wendel participando com a gente também. Tem mais recados, colocando na tela Donizete, craque. Outro Wendel também mandando. E tem uma pergunta pro Donizete. Vamos ver. Donizete, qual foi o seu melhor jogo no Botafogo? A final de 1995 foi seu melhor jogo? Caramba, tantos jogos maravilhosos que eu fiz pelo Botafogo naquela ocasião, com tantos jogadores qualificados. Eu vou falar para você, o jogo legal que eu gostei foi a final, sim. Porque além de eu ter jogado machucado, eu joguei super bem aquele jogo. Claro que você não está 100%, né? Mas eu joguei muito bem, eu acho que o time todo jogou. Então, um timaço, os companheiros maravilhosos naquela ocasião. Mas, cara, eu vou ficar com o jogo de 95. Eu vou ficar com ele aqui, no Maracanã. O de 2-1 aqui do Maracanã. De 2-1 no Maracanã. Porque no eu joguei segundo muito jogo bem. você jogou machucado. Eu joguei machucado, E o Túlio joguei conta bem. a história, né, de que ele no vestiário vai em você e fala, Doni, eu vou jogar de Donizete e você joga de Túlio, que na época a Exatamente. dupla de ataque tinha quem fazia a movimentação e tinha o mais referência. O Túlio era a referência e você corria por você e pelo Túlio. E contra o Santos lá no Pacaembu, o Túlio falou isso pra você. Ele correu por Fica mim. de Túlio que eu vou jogar de Donizete. Exatamente. Ele foi bem de Donizete? Você gostou? Pantera Maravilha. Funcionou? Funcionou Maravilhosamente bem. completamente, meu E filho. o Wagner tá fazendo defesa até agora lá. Até agora o Giovani tá lá, tá chutando, o Jamel e o Wagner tá defendendo tudo. Espetacular. Para aquele importantíssimo título, né? Um jogo realmente maravilhoso, talvez um dos grandes jogos da história do Botafogo. Até 2024, o torcedor de 38, 40, 45 anos tem aquela final. Eu tive o privilégio, meu pai me levou para aquele jogo, de ver em loco, como moleque, meu primeiro título. Realmente diferenciado demais ter o Donizete aqui ao nosso lado contando essas histórias. E todo mundo que passa por aqui não tem como fugir de um adversário, Donizete. Não tem, não. O palpite pro jogo de hoje. Não tem como fugir. Esse adversário não tem como fugir. Eu vou falar uma coisa. Apesar que esse time, como é que é? Curitiba. Ele tá jogando muito bem fora de campo. Mas eu vou ficar com 2-1 pelo 2-1. Botafogo. Pelas boas atuações deles fora de casa, Botafogo em casa, 2-1. Fica de bom tamanho. Quer palpitar autor de gol ou só o carta bom? Cara, eu acho que 2-1 vai ser bom. Não quero saber quem vai fazer. Eu acho que a preferência vai para o Arthur Cabral, que vai entrar jogando, que eu gosto muito desse jogador, acho ele interessante. Também por ali tem o Mantoro ali, que é um grande jogador e tal. Mas assim, eu não quero saber, eu quero 2-1. 2-1, tá bom. Fechou a conta. Doni, obrigado mais uma vez por participar aqui com a gente, de contar um pouco mais dessa história do Botafogo para o torcedor mais jovem, né, que não teve a oportunidade de te ver jogar, de ser um cara que lutava, que batalhava, que dedicava-se muito para o Botafogo naquela época, que era bem diferente da época atual, mas você fez bonito e com certeza está nos nossos corações. Obrigado e até uma próxima. Pô, muito obrigado aí. Tony, que Deus abençoe vocês. Galera, fogão, hein? Pantera! Aí, nosso Pantera, grande Pantera.